Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, no meu caso uma boa tarde. E hoje eu vou gravar uma aula de um software da Adobe que eu adoro, que eu uso, gosto muito, mas até pelo tipo de trabalho que eu tenho desenvolvido recentemente, tenho trabalhado muito mais com a parte de vídeo e de BI, então é um software que eu tenho usado menos, que é o InDesign. Eu sempre falo nas minhas aulas, vou dar uma enrolada aqui mesmo, mas é um item bem importante, tá? Que é o seguinte, o InDesign, muita gente atrela ele ainda a jornais e revistas. E eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você comprou uma revista impressa ou um jornal? A maioria não lembra, ou então tem aqueles assim que erguem a mão timidamente durante as minhas aulas. Porém, o InDesign ele é muito forte na parte online, tá? Então pense tudo aquilo que você fez para o impresso para online. Em breve, eu teria um curso de InDesign que eu vou colocar numa plataforma não definida ainda. Na realidade eu vou fazer de toda a plataforma Adobe. Por enquanto eu estou gravando as aulas de Photoshop e na sequência eu faço do InDesign. Mas sem delongas e aproveitando, segue aí o canal, tá? Não vou ficar pedindo para ninguém tocar em sininho nenhum, isso vai ao critério de cada um. Mas se gostar da aula, pelo menos deixa um curtir aí que ajuda o YouTube a posicionar a gente melhor. E vamos lá, qual que é a ideia? A ideia aqui não é ficar explicando ferramentinha do InDesign, tá? Eu não gosto do In, até peço desculpa. Mas sim dar algumas dicas, em torno de umas 20 dicas mais ou menos, de uso do dia a dia do aplicativo, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui primeiro, logicamente, já de cara a primeira dica. Deixa eu dar um Create New aqui neles, tá? Então aqui, nunca se esqueçam de estar sempre atento aqui à unidade de medidas, tá? Se você quer página espelhada ou não, as margens do documento e a sangria e o slug, tá? Que é o bleed and slug. Nunca se esqueçam de estar sempre atento a isso para não começar errado. Mas se começou, sem desespero, File, e eu tenho aqui ó, Document Setup, e eu volto aqui para aquela primeira tela. Legal? Então beleza. Bom, primeira regra então é quando eu vou importar um documento com várias páginas. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, tá aqui em Design, Textos, eu tenho esse texto aqui, ó, Mídia, tá? Então ele é um documento com 8 páginas. Certo? Então o que eu quero? Eu quero trazê-lo para dentro do meu InDesign. Tá aqui, ó. Então ele tem já estilos de texto, 2 estilos diferentes. Então ele tem uma série de formatações e 8 páginas. Não posso importar um arquivo aberto, eu preciso fechá-lo. Então eu volto aqui no meu InDesign. E logicamente, você vem em File, Place ou importar, né? Inserir. Vou localizar ele, tá lá, ó, mídias. Bom, aqui já vem uma coisa que eu acho sempre importante quando você for importar no InDesign. Então essa é a primeira dica. Pensou em texto, é um doc, é da internet, alguma coisa? Sempre marque a opção Show Import Options e dou um abrir. E aqui eu defino aquilo que eu quero importar. Se eu quero importar Table of Contents Text, ou seja, é o meu sumário, aquele índice inicial. Index test, aquele índice remissivo. A gente vê bastante em livro que vai lá por caractere. Então se tiver índices ele importa. Notas de rodapés, notas de fim. Aspas, se ele tiver aspas tipográficas. Mas a parte mais importante está aqui, ó. Se você não quiser trazer nada de formatação, marca esta opção aqui e traz tudo como texto limpo, tá? Eu não vou marcar isso aqui, eu vou deixar preservando, porque me interessa isso. Então a primeira coisa é fazer essa limpeza aqui. Feito isto, normalmente você vai dar um clique aqui, certo? Vou clicar aqui. O que acontece? Ele trouxe a primeira página, mas ele já traz ali o sinalzinho de mais, que me obriga a criar uma nova página, vir até aqui na primeira, dar um clique no sinal de mais ali para ativar ele, né? Aí ele faz isso, eu volto na segunda e colo. Poxa, vai dar um trabalho meio grande, né? Vamos imaginar o seguinte, você não tem uma página, você não tem 8 páginas. Você está fazendo um livro com 800 páginas. Então vamos jogar bastante assim. E aí, o que eu faço? Bom, mesma coisa. File, Place, Mídias. Vou tirar essa opção de importação aqui só para ganhar tempo, tá? Abrir. E lá onde eu quero colar, eu pressiono o Shift. Quando eu pressiono Shift, olha o que aconteceu. Tá vendo que bem no cantinho do meu cursor ali, ele tem tipo como se fosse pequenas linhas. Quando eu pressiono Shift, ele põe tipo
uma curva com uma ponta de flecha. Isso significa o quê? Que ao clicar, ele insere a quantidade de páginas necessárias para a conversão desse meu documento. Ele vai fazer isso automaticamente. Isso é muito legal, porque você pode também fazer o seguinte. Você pode chamar aqui agora a segunda dica. Crie o teu template base numa página mestra. Então, por exemplo, eu estou com ele aqui, vou dar um ESC para sair dessa tela. E eu estou agora numa página mestra. A página mestra nada mais é do que aquela página que contém as informações do que eu quero, certo? Que vai se replicar em todas as demais. Então eu posso pegar aqui na página mestra, ó, eu vou começar por essa aqui, que é a minha página da esquerda, e vou fazer um bloco de texto até aqui, porque aqui embaixo eu vou querer que ele entre para mim com uma publicidade. Aqui eu vou fazer um assim, até aqui mais ou menos, e um terceiro aqui, certo? Então, posso tirar daqui. Nessa área aqui, então, eu vou colocar um bloco, que é este aqui, que vai ser um bloco de publicidade. Cuidado para uma coisa não sobrescrever a outra, tá? E aqui, novamente, um bloco de publicidade. Então, eu já defini um template que eu quero nas minhas páginas mestras. Então, é dessa forma que eu quero. Então, sim, essa é a minha terceira dica, certo? Vou até anotar aqui, terceira dica. Qual que é a ideia aqui? Defina o teu layout, porém eu preciso que essas caixas aqui elas se conversem. Então eu venho aqui nesse cantinho, clico sobre ele, vou na minha caixa de texto, ó, ele já fez ali um link para mim, tá vendo que no cursor apareceu um elo de corrente, e agora elas estão ligadas. Como que eu consigo ver se eles estão ligados? Isso é uma coisa que antes vinha ligada e agora não vem mais. Então a nossa quarta dica é View, Extras, Show Text Threads. Tá lá. Então ele identifica para mim que é uma caixa desta forma. Se eu olhar aqui agora e dar um duplo clique na minha caixa, ele já colocou aqui. Só que é o seguinte, essa primeira página eu quero ela sem nada. Vai ser minha capa. Então eu não quero nada ali. Mas eu vou criar uma segunda página aqui. E nessa segunda página eu vou arrastar que eu quero uma página mestra. Então o meu texto vai ser colado aqui, certo? Se eu olhar minha página mestra, ó, tá aqui o meu texto. Aqui eu tenho uma caixa de texto também. Isso me permite fazer o que então? File, Place, Mídias. Vou colar ela ali com o Shift. Ó, caiu aqui, veio para cá. Olha a distribuição. Ah, mas deu errado. Por que que deu errado? Porque eu aqui esqueci. Vou voltar na minha página mestra de fazer com que esta caixa, clicando aqui, seja ligado nesta. Então agora ele tem ali a ligação para mim. Então faço minha meia-culpa, certo? O legal da aula é isso, né? A gente também erra e já mostra a correção. Isso é importante também. Tá lá. Olha, aqui, aqui, aqui. Ah, e aqui agora eu posso colocar o texto, a imagem que eu quiser, certo? Ele já vai entrar automaticamente para mim aqui. Beleza? Próxima dica. Esse texto não poderia terminar aqui dessa forma. Eu preciso que ele venha para baixo. Então, eu posso dar um duplo clique aqui. E type. Insert. E aí o que? Caractere. White space. Break caractere. Break caractere. Page break. Então, nossa quinta dica. Sempre que possível que você precise quebrar, insira quebra de página. E ele jogou para cá. Aí vamos entrar num seguinte detalhe. Nessa aqui, antes das minhas redes sociais aqui, eu preciso entrar com uma página inteira de propaganda. Bem nesse ponto aqui. Então eu estou entre a página 4 e a 5. Poxa, e agora? Então, vamos lá. Crio uma página, essa daqui. Ele criou duas para mim. Essa aqui está vazia. Nela, apenas nela, eu coloco none. Tá? Ah, mas ainda tem um texto ali. Então nós vamos ter que Ctrl Z. E eu vou criar mais uma página. Ah, ó. Deixa eu ver onde que ele está criando. Criou aqui. Por que que ele está jogando desta forma? Deixa eu dar um Ctrl Z. Ctrl Z. Então eu estou com as páginas certinhas aqui até a página 8.
Beleza. Aqui eu vou criar uma página, que é a minha página 9. Agora ele veio, se perdeu em alguma coisa ali. Eu vou arrastar minha página em branco para cá, tá? E eu preciso ela entre essas duas páginas. Então eu simplesmente pego ela aqui e jogo ela aqui, ó. Eu preciso que ela venha antes dessa aqui. Então eu vou jogar ela nesse ponto e ele já colocou ali para mim, ó. E já criou uma página em branco a qualquer momento. Então ele me permite trabalhar tranquilamente assim. Aí vem lá, você está fazendo a revista, olha, eu vou precisar também entre essas três páginas aqui, entre a 6 e a 7, a 8 e a 9, de um pôster. Então vamos à nossa sexta dica. Como que eu posso fazer isso? Então eu vou na minha última página. Ó, aqui ele se perdeu e jogou para cá, ó. Tá? Aqui ele não quis nem saber, ele chutou o balde aqui mesmo. Tá? Aqui ele acabou, deixa eu ver, ele acabou jogando para cá forte essa página aqui. Só puxar ela aqui a gente já resolve isso, tá? Sempre se atentar a isso, eu não sei qual que é a razão que ele fez isso. Vou criar aqui uma do 0, 2, 3. Bom, essas três aqui eu vou colocar para elas none, none, none. O que acontece é que quando eu crio páginas assim, elas sempre ficam duplas. Então o que eu vou fazer aqui nela? Eu vou clicar com o botão direito e vou desmarcar essa opção, Allow Documento Pages to Shuffle. Nesta, aqui também e aqui também. Então já estão as três soltas, eu simplesmente coloco desta forma. E aí eu tenho página. Tá, e agora? Eu posso criar, se eu quiser continuar, crio mais uma página, crio mais uma. E nessas daqui, eu ligo novamente, tá? E ele já colocou ali para mim, ó. Então eu tenho as três, que não, e essa aqui ele criou, certo? E aqui eu tenho que forçar elas agora. Deixa eu pôr ela aqui novamente. Aqui daí tenho que criar mais uma. Allow. Quero manter os números. Olha lá, tá lá agora certinho, ó. Tá? Posso, ó, aqui ele jogou para cá. Aqui na realidade essa aqui eu tenho que tirar aqui, porque eu mexi nela. Aí. Essa aqui eu posso excluir. Pronto. Tá. Tem alguma que tá aqui, acho que tá desmarcado isso. Aí, pronto, agora tá certinho. E aí eu vou criando. É claro que esse tipo de programação é sempre importante, ó, que você vá fazendo sempre. Aqui, ó, Select, Split do Shuffle, isso aqui não preciso mais. E aqui eu posso inserir uma imagem, colocar o que eu quero, certo? Para inserir imagem, processo bem tranquilo, simplesmente você tem que selecionar uma imagem que seja grande para isso através da opção Place, tá? Legal, vou fechar esse documento para não ficar com um documento tão pesado. Vamos à nossa próxima dica. Então, Create New. Vou criar aqui do 0. Então, nós estamos indo agora para a nossa sétima dica. E eu vou criar uma caixa de texto. E se eu não tenho um texto e eu preciso de um texto falso, eu venho em Type, Fill with Placeholder Text. Então, e ele preenche para mim. Eu vou aumentar aqui um pouco, porque eu vou aumentar o tamanho da letra para nós podermos trabalhar aqui dentro do que a gente está mexendo. Como eu falei, a ideia aqui não é ficar explicando em design do 0, mas sim mostrar o que eu posso fazer com ele. Tá? Aqui já veio uma outra parte. Então vamos para a nossa oitava dica, certo? Que é o seguinte, se eu estou com a minha ferramenta de seleção e eu pressiono o barra de espaço, eu movo facilmente a minha página de um lado para o outro, sem problema algum. Aqui, como eu tenho uma só, ele deu uma barrada. Mas se eu estou no meio de um texto, estou aqui, por exemplo, e eu preciso mover a minha barra. Quer ver? Vamos exemplificar bem aqui. Colocar mais uma página, mais uma assim. E eu estou lá na primeira e estou trabalhando com um zoom bem grande. Então, eu posso fazer isso aqui com a barra de espaços a qualquer momento, enquanto eu não estou na edição de textos. Entrei na edição de texto, é claro que se eu apertar a barra de espaço, ele vai fazer isso aqui. Não é o que eu quero. Então, nesse caso, eu pressiono Alt. Então, o Alt, o nome já diz, né, da tecla, de alternar,
ela me permite que eu faça também desta forma, tá? Aproveitando, eu vou tirar esse resto de texto aqui, só para poder mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Próxima dica. Ctrl 0, página inteira. Ctrl altura do documento. Ctrl 2, largura do documento. Então são 3 teclas de atalho que me facilitam bastante. Vou diminuir aqui novamente. Ctrl mais, também ele traz aqui para mim. E agora aqui, eu tenho também a minha caixa de texto. Então vamos à nossa 10ª dica, onde eu posso, se eu tiver uma caixa muito grande, basta em qualquer alça dessa, duplo clique, e ele acerta o tamanho da caixa para mim. Nós vimos que este botãozinho é o botão de entrada, quando eu tenho uma caixa ligada na outra. Este é o de saída. E esse amarelo? Quando eu clico, esse amarelinho vem para cá. E ele permite que eu arredonde até 100% a minha caixa. É claro que eu posso não ter ela tão forte assim, e eu consigo trabalhar ela tranquilamente desta forma. Então a nossa 10ª dica me permite justamente que eu possa facilitar o uso da caixa. Além disso, 11ª dica, questão de layout. O InDesign, assim como toda a Adobe, hoje ele trabalha com a caixa de propriedades aqui ao lado. Então se você estiver acostumado com Photoshop Illustrator 2020, é dessa forma que você tem aqui a possibilidade. Se você não gostou, mude para Essential Classic, que ele vem para cá automaticamente. Aqui, 11ª dica, então ainda dentro dela, me permite que eu possa, depois de ter arredondado os cantos, colocar ele em Fancy, Bevel, Inset, Reverse e Rounded. Ou seja, eu tenho muitas opções aqui para trabalhar com ele. Tá? E aqui eu tenho mais uma série de outras opções dentro da minha caixa. Ainda o que mais que eu tenho dentro da caixa que eu poderia estar utilizando? Então aqui, por exemplo, não tenho algumas coisas, até tenho, que não me facilitam tanto quanto no modo novo. Por isso que eu gosto dele, porque fica visível. Toda a caixa, ou se fosse eu transformá-la num objeto, ela vai estar pelo menu Object. E aqui eu tenho os Paths, eu tenho Pathfinder, eu tenho Convert Shape, e aqui eu poderia converter o meu shape num triângulo, certo? Dá um Ctrl Z. Eu poderia, no meu Convert Shape, colocar numa elipse, num polígono, e assim por diante. Ele me dá essa opção, tá? Esse polígono caiu como uma estrela pelo inset que eu tenho para ele. Então ele tem um inset que me vai permitir que faça isso. Deixa eu voltar ele aqui. Aí. E vou novamente trazer ele dessa forma. 12ª dica. Eu posso vir em Type, desculpa, em Object, e eu tenho aqui as opções do frame que eu estou trabalhando. E dentro dessas opções eu tenho pelo menos uma opção que eu acho muito bacana de ser trabalhada, que é o número de colunas que eu quero para o meu texto. Então eu posso dividir as colunas, aí eu posso definir a largura delas e o gutter, que é o espaçamento entre elas, certo? Eu posso ainda definir o inset spacing que eu tenho ali dentro e como que vai ser o alinhamento. Então, essas são opções que eu só consigo através dos frames. Aí eu tenho, se eu quero trabalhar com linha entre as colunas, qual é o start, qual é o end, qual é o offset, qual é o tipo de linha. Então eu poderia colocar linhas, lógico que ela está muito... Ó, se eu coloco, eu tenho aqui desenhos já pré-definidos que eu posso estar utilizando. Tá? Eu tenho altura de linha de base, auto size e notas de rodapé. Mas o mais interessante são essas duas primeiras opções. Então com isso nós tivemos nossa 12ª. Tá? Que mais? Vamos agora então mexer um pouco com as outras partes relacionadas a objetos. Então, quando eu vou desenhar objeto, então nossa 13ª dica está aqui. Se eu pegar o meu polígono e desenhar aqui na tela,
eu vou ter uma estrela. Quando eu termino de desenhar, ele vai me trazer as propriedades dessa estrela. E aí você fala, poxa, como que eu mudo isso? Onde que está essa mudança dessa estrela que eu não consigo? Não, não é aqui, tá? Aqui eu só vou ter a opção de definir os corners do shape, tá vendo? Então não é aqui que eu posso estar mudando isso, tá? Mas quando eu quero desenhar polígono ou estrela, certo? Eu simplesmente seleciono o polígono e dou um clique na tela. E aqui está o Start Inset. Se eu ponho 0, ele desenha um polígono. Então só vou jogar ele para cá. Se eu faço a mesma coisa, dou um clique e ponho uns 50%, eu tenho uma estrela. Então eu consigo definir isso rapidamente já no meu desenho colocando desta forma. Ele me dá essa possibilidade. Então, além das opções padrões, eu posso também definir aqui. Os outros ferramentas são retângulo, elipse, não tem segredo. Preciso de um desenho um pouco mais trabalhado. Tenho aqui, por exemplo, um desenho do Illustrator. Posso usar lá? Posso. Eu posso pegar esse objeto, Ctrl C, abro no InDesign, Ctrl V. Afinal de contas, o desenho vetorial cai como uma luva. Então essa foi nossa 13ª dica. É possível sim trazer qualquer elemento aqui para dentro, tá? 13ª ou 14ª. Agora eu já me perdi um pouquinho aqui, tá? Preciso desenhar vários objetos repetidamente. Sem problema. Elipse. Posso fazer uma elipse aqui com Shift, certo? Ó, trouxe ela até aqui, tá? E se eu manter aqui, certo? Vou apertar o Shift desse lado. E com a seta direcional puxar para o lado, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Ó, e ele vai colocando. Se eu usar a seta para cima, ele vai aumentando para mim. Então, eu posso duplicar os objetos, e aí eu uso o Shift, e eu tenho vários objetos. Aqui eu vou fazer uma inversão, e eu tenho eles em preto ali para poder estar utilizando. Individuais, posso selecionar tudo e pressionar um Ctrl G. Tá, qual a vantagem de eu fazer isso? Vamos lá, File, Place, vamos pegar uma imagem aqui agora. Qualquer uma, vamos pegar esse aqui que tá certo? Vou desenhar ela aqui. E eu posso pegar esse objeto. Ah, ele tá para baixo, venho no meu menu Layers e troco a ordem. E ó, tá aqui o meu objeto agora. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Tá lá. Por exemplo, ó. E aí eu tenho as minhas camadas aqui para poder trabalhar tranquilamente. E aí eu posso mexer na opacidade do objeto, eu posso mexer com as configurações dele por aqui, já que eu tenho aqui ó, como 100%. Se eu colocar menor, eu posso até fazer uma brincadeira ali com ele, tá? Então ele me dá essa possibilidade aqui também de eu mexer com os objetos de transparência que eu tenho aqui para poder estar utilizando, ok? Então eu tenho aqui, ó, poderia trabalhar com overlays, mas isso aqui é para outra aula, isso já é uma coisinha um pouco mais trabalhosa. Voltando então, vamos para a nossa 15ª dica, tá? Como que eu trago várias imagens de uma vez só? Então eu posso vir aqui em Place, eu vou pegar aqui os brasões, ó, e vou selecionar todos eles. Vou dar um abrir, e aí ele traz ali. Se eu for fazendo isso aqui, ó, com Shift, trouxe 1, trouxe 2, 3, 4, 5. E aí eu vou repetindo indefinidamente. Vou dar um ESC aqui para sair todos eles. Se você precisar trazer várias imagens e já distribuí-los em tabela, você faz a mesma coisa. File, Place, tá? Seleciona todos e dá um abrir. Só que você não vai soltar todos de uma vez só. Você aperta Ctrl e Shift. Olha que ele fez uma tabela. Então eu vou fazer uma tabela aqui
desse tamanho. Aqui eu já posso soltar o Ctrl Shift. Vou com a seta para o lado porque eu quero 5. Eu vou aumentar também 3, 5. E aí eu vou trazer até aqui. Então eu estou fazendo uma matriz. Quando eu solto, ele já traz distribuído todas elas para mim. Então essa dica é fantástica, tá? Me permite que eu traga ali as imagens, todas elas em tabelas, bonitinhos, para poder utilizar ela aqui dentro, tá? Então ele me dá essa possibilidade, ok? Então com isso nós vimos nossa 15ª dica, ok? Então vamos lá. Então agora eu posso dar um Ctrl A e vou deletar tudo para a gente poder estar continuando. Numeração de página. Eu aconselho que façam sempre aqui pelas masters. Processo simples. Cria caixa de texto. Estou na master, tenho que ter certeza ali. Já vou colocar um tamanho um pouco maior, né? Vou aqui em parágrafo e vou centralizar. E aí eu venho em type. Eu faço por aqui porque o atalho é meio grandinho, tá? E aí markers, current page number, ou Ctrl Alt Shift N. Então a nossa 16ª dica é a numeração de página. É claro que quando você coloca dessa forma, ele coloca um A. Vou criar uma cópia para cá, com o Alt. E quando eu entro aqui, ó, página 2 e página 3. E ele já faz isso automaticamente para mim. Com isso fechamos nossa 16ª dica, tá? Camadas. Como que a gente pode trabalhar com camadas aqui dentro? Então vamos lá. Vamos supor, eu tenho aqui ainda nas minhas mestras. Tenho aqui meu layer. Tá lá test frame, test frame. Vou criar uma nova camada aqui para baixo. Vou jogar ela para cá. Ó. Então vou pegar minha layer 1 e vou dar um nome para ela de numeração. O layer 2. Não, pode ser até que nesse aqui mesmo, numeração. Vou criar uma caixa de texto. Uma caixa, desculpa, retangular, bem aqui em cima, e vou pôr uma cor para ele. Vamos lá, vou pôr um vermelho, justamente para ficar mais forte ali. É claro que ele ficou para cá, eu obrigatoriamente tenho que jogá-lo e posicioná-lo onde eu quero. Vou duplicá-lo e vou colocar ali também. Então, ele não veio. Cadê meu retângulo? Tá aqui. Então, Alt. Ele está trazendo a caixa de texto, é por isso. Porque o retângulo está embaixo. Então, vamos fazer o seguinte: tiro os textos, trago agora, e aí sim, habilito eles. Pronto, agora esse retângulo aqui está marcado ali, eu puxo ele um pouquinho para cá. Legal. Beleza, tá? Você colocou aqui, consequentemente, nas minhas páginas ele repetiu. Mas aí nessas páginas aqui, você precisa colocar um rodapé diferente. Você vai lá, você seleciona a elipse e você vai ter um rodapé que vai ficar nessa parte aqui. Tá, vamos puxar ele um pouco mais para cá. E esse teu rodapé, ele vai ser um clarinho assim. O que acontece nesse rodapé? Ele cobre os números da página. Só que você não precisa dele em todas as páginas, é só nessa, certo? Então, o que eu preciso fazer? Criar uma camada para ele. Então, eu vou dar um Ctrl X aqui nele. Vou na meu Layer 2, Edit, Paste in Place, colou no local. Então, eu vou pôr, ó, borda, artigo 1, pronto. E eu simplesmente arrasto ele para baixo. Então as camadas, então nossa dica, nossa 16ª dica é de você reorganizar as camadas. E a 17ª vai permitir que você possa visualizar melhor o teu documento. Então eu tenho aqui, ó, o preview de como ele ficaria na página. Aqui no preview eu posso ter só o que está no bleed, que é minha sangria, só o que está no slug, o preview padrão ou o modo normal. Inclusive aqui eu vi que está com uma borda, eu vou tirar porque ficou feio, tá? Então quando eu dou um preview agora, ficaria desta forma. Então a nossa 16ª dica me permite que eu possa visualizar, tá?
e organizar através de camadas como eu quero que meus elementos apareçam. Vamos então agora, essa foi a nossa 17ª, nossa 18ª dica. Eu vou criar uma caixa de texto aqui. Pronto, até aqui tá bom. Vou pôr um tamanho 16 e vou preencher com texto falso. E nessa parte, opa, ó, Ctrl Z, Alt para poder trazer, né? Vou pegar aqui, vou desenhar um polígono, poderia ser qualquer elemento. Tá lá. Esse polígono vai ter uma cor. E vou colocar ele nessa parte. O que eu quero aqui do meu polígono, tá? É que ele interaja com o texto. Então, nossa próxima dica é usar aqui um text wrap, que seria o quê? O texto se adequar à minha forma. Então, eu posso também fazer dessa forma. Poxa, eu posso pegar um elemento qualquer daqui? Eu posso, ó. Eu poderia pegar este aqui. Vamos pegar esse aqui que está um pouco diferente, ó. Tá? Vou dar um Ctrl C. Vou pôr aqui para o InDesign. Vou pôr ele aqui embaixo, ó. Ah, dá para mudar a cor? Sim, ele é vetor. Vou colocar ele aqui agora. E vou aplicar a mesma coisa perante ele. Ah, mas por que ele veio dessa forma? Porque ele está um objeto agrupado. Tá vendo? Eu tenho que dar um group. E aí definir como que ele vai interagir dentro do meu elemento. Então ele me dá facilmente essa opção. Tá? Bom, o que mais? Swatches, cores. Tá? Eu posso, no InDesign, e devo usar muito esse painel aqui. O Color, Swatches. O que são as swatches? São as cores que eu quero utilizar no meu documento. E como que eu consigo jogar cores aqui para dentro? Eu posso simplesmente chamar aqui o objeto, dar um duplo clique. Ele viu que é um RGB, certo? Que eu estou usando. Eu poderia puxar aqui dizendo que é um CMYK, então aqui já vem a importância. RGB tela CMYK texto, CMYK impresso. E dar um Add Swatch. Tá lá. Pô, legal. Posso editar ele? Pode. Você não vai conseguir mudar o nome, mas você tem aqui as variações que você pode pôr para ele. Então ele me dá essas opções aqui. Posso gerar uma paleta de cores e trazer para cá? Sim, pode. A gente entra no Adobe Color. Tá? Aqui é o color.adobe, que agora deu uma remodelada boa. Então vamos para nossa 19ª dica. Aqui eu posso escolher uma cor. Então eu poderia pegar essa paleta de cores aqui. Eu posso pegar algo monocromático para trabalhar só com duas cores, com uma cor só. Então ó, conforme eu arrasto aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo algo puxando aqui mais para o outono. E aí, logicamente, eu vou ter que fazer um login, tá? Para poder salvar isso. Então eu vou entrar aqui no meu login. Continua. Mesmo que você não tenha registrado ainda o teu InDesign, nada, tá? Aqui você pode usar numa boa, tá? Ó, aqui ele me dá o RGB e eu quero que ele me mostre em CMYK. Tá aqui o meu CMYK. É isso que eu quero, eu vou salvar em Marcos, tá? Senão eu não consigo fazer o download. Ele não me dá o download aqui, ó. Eu não consigo simplesmente só clicar e fazer, tá vendo? Ele não me dá. Vou chamar ele de outono. Não vou pôr tag nenhuma. Vou dar um salvar aqui, certo? Já foi salvo. E agora eu vou puxar ele aqui para mim, para eu poder baixá-lo. Então eu venho aqui nas minhas bibliotecas. Deixa ele carregar. Tá lá em Marcos. Tá aqui, ó. Baixei. Ele vem no formato ASE, que é um formato do Illustrator. Então, aí eu venho aqui nos meus swatches. Swatch Views. E o painelzinho aqui, ó. Load Swatches. Vou lá para os meus downloads. Vou pôr lá asterisco.se. Já achou aqui. Mais fácil ainda.
tá lá, todas as cores e uma paletinha bonitinha chamada outono, tá? Então ele me dá essa possibilidade facilmente de eu poder estar utilizando. Vamos lá, mais uma dicasinha aqui então para a gente finalizar. Eu falei que fecharia com 20 dicas, tá? Então eu vou abrir aqui novamente, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou pegar a minha elipse e vou puxar ela aqui assim, pronto, com Shift, tá? Ó, vou usar uma daquelas minhas swatches, que é essa aqui. Vou tirar o contorno, vou posicionar ela aqui, tá? Se eu quiser eu também posso usar um Window Align aqui para ela. Cadê o meu alinhar? Color não, interativo, objeto e layout, certo? Então eu posso pegar o objeto, pedir para centralizar, como ele está trabalhando aqui e ele não tem outro elemento, ele acabou não trazendo para mim. Então eu vou colocar ele aqui nessa parte, ele me facilitou de eu colocar ali. Vou aumentar um pouquinho ele aqui com o Alt para ele manter lá naquela posição. Vou fazer uma cópia para esse lado. Então, só para dar um preview, seria isso aqui, tá? Até aí, beleza, certo? Quando eu volto nas minhas páginas, tá? Ele já aplicou aqui também, todas elas. Só que aí vem nessa página aqui, somente nessas duas, vamos pôr, vou pôr mais duas aqui, ó, pronto. Então, eu tenho essa. Só que nessa aqui eu preciso mudar a cor, tá? Mudou o artigo, por exemplo, eu quero mudar as cores nessa página. Eu clico com o Ctrl e o Shift. Aí eu consigo selecionar, ó. Então, ó, Ctrl Shift, selecionei as duas. Vamos mudar a cor pelos swatches para não, ó. E aqui, por exemplo, é outono, mas elas são nessa cor. Invertemos aqui que eu tinha colocado, estava com o contorno selecionado. O que acontece? Olha nas minhas páginas agora. Então eu tenho essas daqui naquela cor padrão, essas marrom e a cor padrão. Ah, mas daí ele perdeu o vínculo com a mestre? Não. Se eu vier aqui na minha mestre, ó, e falar, olha, eu preciso de você, Shift Alt, pouquinho menor. Pronto, ó. Preciso mais aqui, tá? Mudei ali o formato, pronto. Aqui ele mudou. Não, ele perdeu a informação que eu tinha. Ele me tira essa informação. Na realidade ele não era para tirar, tá? Deixa eu ver se eu não comi bola em alguma coisa aqui. Não, é Ctrl Shift mesmo que ele faz isso, ele não perde. Para ele perder o vínculo, eu tenho que forçar isso para ele perder o vínculo. Não sei por que ele se perdeu em relação a isso. Ele não tinha, deixa eu ver se eu só puxar aqui. Aqui mexeu. Aqui ele acabou perdendo o vínculo, mas ele não era para ter perdido. Tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tira, vamos jogar de novo as mestras nele aqui. Trouxe. Tá, então, sei lá, Ctrl Shift nesse aqui só, vou mexer. Vou mudar a cor só aqui dele rapidinho. Tá lá rosa. Vou pegar esse cara aqui. Alguma coisa que ele se perdeu naquele momento que agora ele voltou. Tá? Então com isso nós vimos nossa 20ª dica e como eu falei para vocês, a ideia era justamente esta, trazer as 20 dicas de InDesign para que vocês possam ver aí algumas facilidades. O software, gente, é uma ferramenta fantástica para uso, então tem mais alguma ideia, tem mais alguma dúvida que pode fazer com ele? Deixa o comentário aí no vídeo que eu faço um complemento, se necessário eu faço uma aula complementar.